Jacobina Mendes Maurer, uma jovem imigrante alemã, está no centro desse conflito que culminou com o ataque das forças do Exército Brasileiro em uma batalha sangrenta. Ela iniciou o único movimento messiânico liderado por uma mulher no Brasil. Durch den Hanjörg und durch mich. Die anderen, die haben uns verfolgt und verspottet und sie können nichts uns tun. Unser Glauben ist stärker. Jacobina Mendes casou-se com João Jorge Maurer. Ambos eram descendentes de imigrantes alemães. Após o casamento, logo foram morar ao pé do Morro Ferrabras, em um pequeno povoado alemão em Sapiranga. Na época, distrito que pertencia a São Leopoldo. Ele conhecia o poder das ervas medicinais. E para esses alemães que viviam em uma comunidade rural isolada, sem acesso a médicos, passou a ser um curandeiro. Em 1868, o casal começou a fazer cultos domésticos. Entoavam cânticos e faziam a própria interpretação da Bíblia e promoviam curas. Isso não agradou as autoridades religiosas locais e nem o governo da província. Eram colonos alemães pobres, analfabetos, lavradores. Eles não tinham condições de ir a São Leopoldo procurar uma assistência médica, né? Então, eles viam na figura do João Jorge, como curandeiro que era, alguém que podia auxiliar nessas questões mais de medicina, de cura, das doenças que eles tinham e não tinham uma assistência médica. E também, junto com isso, veio o papel da Jacobina Maurer, que era a esposa do João Jorge. Ela que fazia as leituras da Bíblia, fazia orações. Então, logo, muitas famílias foram se unindo, foram circundando esse casal, né, na busca de um bem tanto material quanto espiritual. Agora vamos imaginar um morro como o Ferrabras, que já era uma região mais complicada e inóspita. Colonos que foram trazidos, né, imigrantes que foram trazidos para a região com promessas de que eles receberiam todo um suporte, um apoio, o que não ocorreu. Então eles são praticamente largados lá no Morro Ferrabras, em condições difíceis, que para descer o morro, digamos assim, para ir para a região que hoje é de São Leopoldo, para buscar, por exemplo, ajuda médica, seria complicado. Eles acabaram, inclusive, encontrando na sabedoria que ele tinha das ervas, né, da possibilidade de atender os doentes, uma alternativa para aquela comunidade ter algum tipo de assistência. Eles tiveram uma organização comunitária, na verdade, né? E a questão da igreja também. Se tem testemunhos de pessoas da época que disseram que ela ensinava a ler a Bíblia, que uma das coisas que ela fazia era esse trabalho também de acesso à literatura, de acesso à escrita, né, e à leitura. Protestante, a família de Jacobina já tinha um histórico de contendas religiosas na Alemanha. Os avós imigraram para o Brasil fugindo de perseguições. Eles eram pietistas, um movimento luterano que valoriza experiências individuais do crente. Ambos deixaram a igreja evangélica e estabeleceram uma comunidade religiosa independente. Em seu encontro com a imperatriz Leopoldina, o avô de Jacobina confidenciou-lhe que viera para o Brasil fugindo da repressão religiosa na Alemanha. E a imperatriz lhe garantiu que no Brasil eles teriam garantida a liberdade de culto. A gente tem um Brasil que em 1822 faz sua independência, então o nosso império é brasileiro, né? A gente se desliga de Portugal, mas a primeira Constituição, que é de 1824, mantendo a tradição portuguesa, entende como religião oficial do Estado a Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, os atos de registro de nascimento, casamento, morte, eles são reconhecidos somente se feitos na Igreja Católica Apostólica Romana. Mantém-se uma liberdade de culto, um respeito ao culto a outras religiões, na Constituição de 24, isso é curioso, na Constituição de 1824, mostrando que o Império Brasileiro tinha um compromisso em respeitar essa liberdade, apesar do reconhecimento oficial do Estado, mas com edifícios que não tivessem no seu
na sua face externa, nada que mostrasse um templo religioso. Mas dentro de um espaço privado, dentro das casas, ou mesmo dentro de um edifício que não mostrasse, né, isso tudo de símbolos e signos, se poderia ter outros cultos. Eles praticamente organizam a sua própria sociedade aqui. Né? Ela vai assumir esse papel de liderança, porque tem que ocupar os pacientes do marido. Então ela vai fazer culto doméstico com eles, vai ler Bíblia e coisa. Os cultos do Ferrabras começaram a chamar a atenção da comunidade e a incomodar muita gente. Eles começam a agregar muita gente. A Janaína Amado fala que nesse período a gente tem cerca de 14 mil habitantes em toda a região. E se diz que possivelmente chegou a ter um número de 1.000 pessoas seguindo a Jacobina e o João Jorge. É um número significativo. Então, isso fere bastante o interesse desse poder constituído. Os Mucker, certamente se pode dizer que eles sofreram uma perseguição, tanto do poder do Estado, quanto das religiões, quanto do poder econômico instituído, da imprensa local. Houve uma perseguição. Teve uma eleição municipal em 1872 e o João Jorge não levou a comunidade do Ferrabras para votar. Isso revoltou os políticos da época. Isso era inaceitável. Como é que os Mucker iam fazer um boicote às eleições? Isso era impensável. Então ali o João Jorge já irritou alguns políticos, né? Então não era só pela parte do curanderismo, mas também porque esse casal liderava essa comunidade de uma maneira independente das lideranças de São Leopoldo, das lideranças políticas, religiosas. Em pouco tempo, boatos passaram a circular. Jacobina, que sofre de desmaios desde criança e que tem uma forma singular de pregar a Bíblia, passa a ser apontada como uma bruxa. Os seus seguidores a serem considerados fanáticos e o grupo apontado como uma seita religiosa. A comunidade começa a chamá-los de os Mucker. Mucker vem de um verbo alemão mucken, vem do zumbido das abelhas. Esse barulho que as abelhas fazem, aquele zzz, isso é mucken. Esse barulho, esse zumbido das abelhas, você encontra também quando o pessoal está fazendo reza junto. Pai nosso, no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, por isso eles vão se encher. E Mucker é palavrão na Alemanha até hoje, para quem é beato, beata, rezador. Então é um termo pejorativo chamar essas pessoas. Não é autodesignação do grupo, é uma designação que o grupo em roda vai dar. A Jacobina criou uma nova ideia da religião e ela achou que ela seria um novo Jesus. E a gente que não estava muito formada naquela época acreditou com ela. E em Porto Alegre, muitas pessoas e intelectuais criticavam essa nova religião. Fürchtet nur unser Herrgott und nicht den Delegado und nicht den Juiz und nicht den Gouverneur und auch nicht der Pate. Wer von uns abfällt und wer uns verspott, dann wird er mit Feuer verbrennen. Wir in sein Werkzeug. Unser Vater. Tem uma única pessoa que teria designado ela de Cristo. Ela própria, aparentemente, não usou isso. Nos autos do processo, o pessoal é inquirido. Ela se dizia Cristo, todos eles vão negar. Era muito lido um livro de um místico medieval, Tomás de Kempis, que teve sucessivas edições aqui no Brasil também, chamado A Imitação de Cristo, que o cristão deveria imitar Cristo. Em Lutero, existe uma expressão
que o cristão deve se tornar um Cristo para os outros. Então, quer dizer, você deve imitar Cristo na forma como você recebe e atua com outras pessoas. Então, isso pode ser a origem dessas coisas. Enquanto na casa dos Maurer os cultos eram cada vez mais cheios, na igreja passaram a escassear os fiéis. A comunidade, em parte influenciada pelos boatos, começa a fechar o cerco contra os Mucker e as fofocas a se avolumar. Falavam que Jacobina mandava os praticantes de sua religião retirar os filhos da escola. A primeira escola que surge aqui na localidade é uma escola fundada pelos imigrantes alemães em 1850 e que vai dar origem à escola, a primeira escola evangélico-luterana, né, da comunidade, e da qual estas crianças Mucker vão acabar sendo retiradas. Né? Exatamente porque elas vão ser motivo de piada, motivo de deboche, motivo de brincadeiras maldosas, e com isso é importante a gente dizer um outro aspecto, né? De que assim como os pais vão acabar retirando as crianças da escola, é importante também a gente lembrar que os Mucker até então, como eram conhecidos, né, não vão se retirar, todos eles no mesmo momento, das igrejas, especialmente da igreja protestante. Eles acabam se retirando do espaço da igreja na medida em que eles vão sofrendo ataques, especialmente pela figura do pastor Beber, né, que é um grande ativista, né, contrário ao movimento Mucker e um verdadeiro perseguidor de Jacobina, né, que é vista como a liderança perigosa da comunidade. Hoje tem culto no Ferrabras. Começa a ver chicana dos vizinhos. Chicana é a palavra mais bonita que sacanagem. Se corta o rabo do cavalo do pessoal que está frequentando a casa. O cavalo é o meio de transporte. O orgulho da gente ter esse meio de transporte. E cortar o rabo do cavalo é a mesma coisa de pegar uma tampinha de garrafa e riscar o seu automóvel. É uma afronta. É uma afronta. Outra coisa que se faz, se derruba as caixas de abelha, as colmeias desses agricultores. E ter mel de abelha era uma questão de orgulho, de status quase para o colono. Eles chegam aí 2 vezes ao Rio de Janeiro, vão a uma audiência no imperador para falar das chicanas às quais eles estão sendo cometidos, mas o presidente da província vai dizer que isso é briga entre alemães, não é nada sério. Em 1873, os primeiros incidentes como assassinatos e atentados passam a acontecer e o grupo dos Maurer é apontado como responsável. Acontece um assassinato aqui em São Leopoldo. Dão um tiro para dentro de uma residência, um jovem que pertencia a uma família Mucker é morto pela janela. E logo que se sabe que só podem ter sido 2 Mucker que cometeram o crime. Descobre que os que denunciaram ele eram pessoas que estavam interessadas em pegar as terras dele, depois da condenação deles. A imprensa da época também se une contra o grupo do Ferrabras. Nós temos o Deutsche Zeitung, um jornal da época que não poupou palavras para incitar a população e a comunidade contra os Mucker. Era absolutamente declarado. O periódico, todo escrito em alemão, tinha grande importância e formava a opinião da comunidade. O jornalista Carlos von Koseritz, diretor do jornal, publica um artigo carregado de ódio e aversão. No dia 1º de agosto de 1874, o Deutsche Zeitung publicou: "Este bando deve ser caçado como cachorros e morto no fogo e na espada, para que não reste nenhum rastro dele. Nenhuma compaixão com estes canibais. Esta é a opinião de toda a população. Cortar a cabeça de todos eles, sem exceção."